Aula 19 do primeiro ano do ensino médio. Exercício número 1. Dada a função f de x, 2x² menos 18, determine as raízes da função. Primeiro, vamos compreender o que significa raízes de uma função. Tá? Então, vamos desenhar aqui um plano cartesiano, contendo aqui o eixo x e o eixo y, que numa função será representada como f de x. Certo? Muito bem, então vamos verificar. Qual é o gráfico que está representando uma função quadrática, uma função de segundo grau? É uma parábola. Tá? Então, essa parábola ela pode ter a concavidade voltada para cima ou voltada para baixo. Como que eu sei que a concavidade é voltada para cima ou voltada para baixo? Dependendo do valor do número que está antes do x², certo? Se ele for um número positivo, a parábola terá uma concavidade voltada para cima. Se for negativo, a concavidade vai ser voltada para baixo, tá? Então, neste exemplo aqui, nós temos que retirando aí os coeficientes, nós temos que o A vale 2, o B, o que é o coeficiente B? É aquele que teria o x, mas como nós não temos só o x aqui, então o B vale 0. E quanto vale o C? O C vale negativo 18. Cuidado com o sinal que ele vai junto, tá? Então, como nós vimos, a concavidade é voltada para cima. Mas o objetivo é descobrir as raízes da função. O que é que significam raízes da função? Significa os pontos onde a parábola corta o eixo de x. Tá? Então, seria esse pontinho aqui e esse pontinho aqui, que eu vou chamar aqui de x1 e vou chamar de x2. O que acontece com as raízes? A função de segundo grau, ou a função quadrática, ela pode ter duas raízes, ou seja, dois números distintos. Ela pode ter apenas um. Pode ser que aconteça isso, ó, a parábola vem até aqui e volte para cima, e ela tenha apenas um, que esse x1 e esse x2 vão ser iguais. Ou simplesmente, essa parábola pode não cortar o eixo de x, ou seja, não existir raízes da função. Mas como é que nós fizemos então para determinar a raiz de uma função? Nós podemos, e o método mais aprendido e mais comentado aí, é a chamada fórmula de Bhaskara, né? Ou chamada fórmula resolutiva das equações de segundo grau, que ela diz que esse x será menos b mais ou menos a raiz quadrada de b² menos o 4 vezes o a vezes o c. Tudo isso dividido por 2 vezes o a. Ok? Então, veja bem. Essa aqui é a fórmula resolutiva, né, que nós utilizamos os coeficientes para encontrar. Neste exemplo que foi dado, que eu vou reescrever aqui para baixo, o b vale 0. Quando o b vale 0, nós temos um método mais simples de encontrar. Mas vamos voltar aqui ao que significa as raízes da função. Então, eu sei que o eixo y, o valor de y tem que ser 0 nesses pontinhos. Ou seja, nesse caso, o f de x tem que ser igual a 0. Então, se eu for montar vai dar uma equação dando assim: 2x² menos 18 igual a 0. Certo? Porque o f de x tem que ser igual a 0. Só coloquei do outro lado. Quando o b vale 0,
é mais fácil de nós encontrarmos as raízes. Nós não precisamos necessariamente usar a fórmula de Bhaskara, tá? Mas nós podemos usar a fórmula de Bhaskara que o resultado dá o mesmo. Nós vamos utilizar os dois métodos para você compreender como é que significa. Então veja bem, o meu objetivo é isolar o x. Então, esse 2x vai ficar aqui. E esse 18 que era negativo vai passar para o outro lado como sendo positivo, né? Positivo, eu nem preciso colocar mais o sinal aqui na frente. Se o meu objetivo é isolar o x, então isso aqui, esse 2 que está multiplicando, ele passa dividindo. E, finalmente, não posso esquecer que aqui está x ao quadrado, tá? O x vai ser igual a, x ao quadrado vai ser igual a 9. A operação inversa da potenciação é a raiz. Então, eu vou criar uma raiz quadrada para 9. Só que aqui eu tenho que lembrar que esse valor de resultante pode ser um número positivo ou negativo, porque os dois satisfazem essa equação, tá? Então, eu vou chegar à conclusão de que o x1 pode ser 3 e, estou colocando, aumentando aqui para cima, e o x2 pode ser negativo 3. Então, esses dois resultados, na verdade, satisfazem a minha equação. O que é que significa isso? Significa que esta parábola vai cortar o eixo de x no ponto 3 e menos 3. Só vamos fazer assim, só para ter uma noção, por enquanto, do que significa, tá? Então, nós temos aqui o x, aqui nós temos o f de x. Então, esta parábola tem a concavidade voltada para cima, então significa mais ou menos isso, ó, que nesse pontinho aqui será o menos 3 e nesse pontinho será os 3. Então, essas aqui são as raízes da função. Ok? Muito bem, então resolvemos desse método mais prático, e esse método só vale quando b vale 0, tá? Mas a gente pode resolver também, e agora eu vou separar aqui, utilizando a fórmula de Bhaskara, tá? Vocês vão ver que é para dar o mesmo resultado. Então vamos colocar aqui, ó, o x vai ser igual a menos o b. Mas quanto vale o b? O b vale 0. Mais ou menos a raiz quadrada de. Quanto vale o b? 0. 0 ao quadrado. Menos 4 vezes o a, que nesse caso vale 2, vezes o c, que nesse caso vale quanto? Vale negativo 18. Vou colocar entre parênteses só por causa do sinal, só para não confundir. Tudo isso divididos por 2 vezes o a, que neste caso vale 2. Então, x vai ser igual. Percebe que aqui menos 0 vai ter 0? Tá? Então, mais ou menos raiz de 0 ao quadrado é 0. Agora, vamos pensar o seguinte, ó. Menos 4 vezes 2, eu tenho que lembrar que eu tenho que resolver, a gente aprende a resolver uma expressão numérica trabalhando com a multiplicação antes de juntar, se aqui fosse diferente de 0, tá? Como é 0, então não tem problema. Só menos 4 vezes 2, menos 8. E menos 8 vezes menos 18, menos com menos daria mais. 8 vezes 8 é 64. E 8 vezes 1 é 8. Com 6, 144. Tudo isso divididos por 4. Então, o x vai ser igual mais ou menos, raiz de 144 é 12 divididos por 4.
Percebem que a partir daí surge duas respostas? Ó, surge aquilo que a gente chama de x1 e x2. Então, o x1 será o 12 dividido por 4, e esse x2 é o menos 12 divididos por 4. Percebam que o resultado vai dar o mesmo que o anterior. Aqui 3 e aqui menos 3. Então, essas são as raízes desta função, que na nossa atividade está representado pela letra